Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe com muitas vitórias e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, largando com 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Por 120 anos, os muros de Jerusalém, eu estou dizendo 120 anos, ficaram em ruínas. Quem olhava, via aquilo como sem saída, sem conserto. Sabe quando uma situação não tem saída e ela vai ficando, e ninguém mais tem força para mudar aquilo, não acredita. E não é que não tinha jeito, é que as pessoas já não acreditavam e, consequentemente, não faziam aquilo que era preciso. Não colocavam a força necessária. Porque esse é o grande problema. Às vezes a pessoa olha para a vida dela e já não acredita mais que tem jeito para aquilo, para aquelas situações que estão lá há muito tempo sem solução. E ela vai levando. Simplesmente vai tocando, vai levando, vai passando por cima e vai, às vezes, até se acostuma. Como não tem saída mesmo, então se acostuma, larga lá. O povo, talvez, apesar de estar sofrendo demais, de alguma maneira se acostumaram a ver aquele monte, aqueles muros, aquelas muralhas em ruínas, aquelas pedras no chão, aquele muro no chão. Aquilo que um dia foi um muro, né? Uma muralha, ali, apenas pedras, tudo em ruínas. E não tinha força. E aquilo fazia com que os inimigos entrassem, saíssem, a hora que eles queriam. Sabe o que é derrota, humilhação? É o que eles estavam vivendo. Até que um homem, chamado Neemias, um homem comum, mas com uma força fora do comum, de fé. Entendeu? Fé. Ele era o copeiro do rei. Mas ele era um homem de Deus, ele tinha uma fé viva. E ele decidiu agir naquela questão. E ele colocou uma força tão grande, a força que ninguém tinha colocado antes. Ele sofreu tanta oposição, até ameaça de morte, e não poucas. E nada o fez parar. Num determinado período da restauração dos muros, das muralhas, tiveram que trabalhar com uma mão só e com a outra segurar a espada. Mas nada, absolutamente nada, impediu ele de continuar e de fazer aquilo que era necessário, a restauração daquelas muralhas. E eram muralhas gigantescas. Então, para uma coisa que estava lá por 120 anos, restaurar em 52 dias, foi um grande milagre. Era impossível uma coisa daquela. Mas aconteceu. E é o que Deus está falando com você. Você pode estar vivendo a situação mais sem saída, impossível, está aí há anos do mesmo jeito. Se você buscar a Deus, Deus vai mudar essa situação. Eu digo a você que o impossível será Deus não fazer. O Deus que foi com Neemias vai ser com você. O Deus que o abençoou naquele projeto gigantesco, e ele fez em 52 dias, Deus vai fazer coisas que você nunca viveu nesses 52 dias. Se dê essa oportunidade. Se dê esse presente.
Não termina o ano da mesma maneira que você começou. Se lance em Deus com toda a força da tua vida. É agora. Dá esse passo de fé. É a sua oportunidade de viver um ano, o melhor ano da sua vida. Você vai terminar esse ano, se você der esse passo de fé. Vai ser igual foi com aquele povo. Eles terminaram aquele ano com as muralhas reconstruídas. E foi o melhor ano da vida deles. Depois de 120 anos, o melhor ano da vida deles. Eu não sei quantos anos você está na mesma situação, mas eu creio, pela minha fé, que se você der ouvidos a Deus, esse será o melhor ano da sua vida. Você vai terminar podendo dizer, esse foi o melhor ano da minha vida. Deus vai restaurar a sua vida. Vença a distância, obstáculos. Não deixa nada te impedir. Venha. Traga quem está sofrendo, dê esse passo de fé. E se dê esses 52 dias, serão 52 dias, todo dia. Entra determinado. Ninguém pode estar mais comprometido com a sua vitória do que você. Você quer uma mudança de vida? Se comprometa com ela. Se comprometa. E Deus vai fazer. E quarta-feira nós já teremos o primeiro jejum da restauração, dos 52 dias. Vamos começar às 15 horas, em todos os nossos templos, e vamos dar início ao encerramento às 21 horas. Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza disso. Você vai viver o sobrenatural no Senhor. Como Neemias e o povo, como eles viveram. Olha o que diz aqui, em 1 Samuel 16. Aqui já, no versículo 4 em diante, Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você viu aqui? Não só as autoridades que foram ao encontro do Samuel tiraram conclusões precipitadas, como o próprio Samuel, que era o profeta, tirou conclusões precipitadas. Isso acontece com o ser humano. Por isso que você tem que andar por fé. Fé não é sentimento. Manifestar a fé significa ignorar os 5 sentidos. Porque às vezes sua visão diz uma coisa, seu ouvido diz uma coisa, você sente, o cheiro, você toca. E está errado. Você não pode ser guiado pelos seus sentidos. Você não pode ser guiado por seus sentimentos. O coração é enganoso, diz a Bíblia. Entendeu? Você tem que ser guiado por fé. E não permitir que o diabo te leve a tirar conclusões precipitadas, a sofrer por antecipação e a dar passos errados. Quando Samuel chegou em Belém, as autoridades foram tremendo de medo. Por que estavam tremendo de medo? Porque eles já esperavam o pior. Vens em paz? Tremendo de medo. Ele disse: claro que eu vim em paz. Quando eles viram Samuel,
Eles temeram que alguma coisa ruim estava chegando, mas o profeta estava trazendo boas novas, estava vindo para ungir o novo rei de Israel. Era bênção. Quantas pessoas que por nada começam a tremer e a ceder a pressentimentos e a pensamentos errados e a sofrer por antecipação e já começa a planejar o pior, fazer planos de derrotas. Quantas pessoas que ao invés de planejar coisas boas, fazer projetos de vitórias, faz projetos de derrotas. Acho que eu vou ter que abrir mão disso, acho que é isso, é aquilo. Quantas vezes está chegando uma coisa boa e ela já está recebendo como ruim? O profeta estava chegando com bênção. Ele estava vindo em paz. Mas já tinha gente morrendo de medo, já prevendo o pior. Isso é o que o diabo quer fazer com as pessoas. Isso é o que o diabo faz com as pessoas. Ele leva as pessoas a pensar no pior. Entendeu? Às vezes uma coisa está chegando como bênção e ela já está tirando conclusões precipitadas em relação àquilo. Depois o profeta chega, olha para o filho mais velho de Jessé e diz, com certeza, esse é o rei de Israel. Com certeza. Por quê? Por causa da aparência. Porque o rapaz era alto, bonito, fazia parte do exército de Israel. E Deus já de cara falou, não, senhor. Esse não é o rei de Israel. Eu não vejo, aqui ó, eu não vejo, o senhor disse aqui, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o senhor vê o coração. Quer dizer, isso aí não vem. Não provém de mim, isso aí, não é Eliabe que eu tenho. Não é o Eliabe, mas ele, você vê como é que é? A pessoa tentar resolver alguma coisa à base do olho e não da fé? Você vê quando a pessoa vai à base da aparência, da casca, ela quebra a cara. Não faça isso. Eu vou voltar a dizer. Quando ele chegou, ele vinha em paz. Mas todo mundo já começou a achar que era um problema que estava chegando. E não era, era bênção. Mas por quê? Porque as pessoas tendem a ceder a sentimentos. E quando elas cedem aos sentimentos, elas vão fracassando. Porque elas estão cedendo às emoções. Eles ficaram com medo. E o medo é inimigo da fé. E aquele medo fez com que eles tirassem conclusões precipitadas e pensassem tudo errado. Estava tudo errado. Por isso que você não pode ser guiado por pensamento e sentimento, mas por aquilo que o Senhor tem falado com você. Entendeu? Quando o próprio profeta chega e olha para o Eliabe, altão, bonitão, ajeitadão, soldado de Israel. Ah, esse é o rei. Não é não. Não é não. Você vê como você não pode ser guiado por vista? Não pode ser guiado por vista. Não defina a tua vida pelo que você está vendo. Senão você pode fazer uma coisa errada na tua vida. Como muita gente que define a vida no olho, à base de sentimento. Quantas pessoas que têm tomado decisões importantíssimas, baseadas em sentimento, naquilo que elas estão vendo. Elas são guiadas pelos sentidos, elas são guiadas pelas emoções. Você tem que ser guiado por Deus. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus te dirigir. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não viu. Daquilo que você não está vendo. Mas você crê. Entendeu? Você crê. E o grande problema de muita gente é que
ele vai à base de sentimento, à base dos seus sentidos, do que ele está vendo, ouvindo, sentindo. Ah, eu estou sentindo. Ah, não estou sentindo. Ah, é porque eu estou vendo isso. Você pode estar vendo o que for. Isso não significa que é o que vai acontecer ou que é aquilo que Deus tem para você. Seja guiado pela fé. Em nome de Jesus. Seja guiado, guiada pela fé. Não seja guiado por sentimentos, não seja guiado por emoções, não seja guiado por seus sentidos. Seja guiado pela fé. E fé é crer naquilo que você não viu. Você crê. Você crê. Independente de qualquer coisa. Entendeu? Você crê. As autoridades já estavam tremendo de medo, esperando o pior. Por quê? Porque cederam a sentimentos, a emoções negativas. E se você cede, uma coisa que pode ser bênção, você já transforma num problema. O homem de Deus era guiado pelo Espírito Santo? Era. Só que ali, naquele momento, você vê que ele agiu na carne. Ele tirou conclusões à base do olho, à base do sentido, da visão, da aparência, daquilo que ele estava vendo. Seja guiado pela fé. Bem-aventurados os que não viram, mas creram, porque são esses que vivem milagres. Sua vida vai mudar à base da fé. Você crendo, dependendo de Deus, sua vida vai mudar. Em nome de Jesus. Não seja guiado por vista. O homem, ele olha a aparência, ele se prende àquilo que ele está vendo. Mas não é assim que Deus trabalha. Então, ande conforme Deus tem te dirigido. Vá pela fé, não pelo que você está vendo. Vá pela fé. E não pelo que você está vendo, ouvindo, sei lá o quê. Ou sentindo, pensando. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Dona Adriane, como que era a vida da senhora antes de viver a fé ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida? Olha, antes da minha vida e a do meu esposo, nós tínhamos uma empresa, porém essa empresa ela não prosperava, nós éramos de outro ministério. Aí o sócio do meu marido já era desse ministério e ele nos convidou para virmos. E aí, quando nós viemos, as coisas começaram a fluir, começou as conquistas. Até então nós tínhamos só um estacionamento. Quando nós começamos a manifestar a fé aqui nesse ministério, nós conseguimos o primeiro contrato, que foi num hospital. E de lá para cá, as coisas foram fluindo. A empresa está hoje num auge, assim, de graças a Deus, de muitos contratos. Já temos mais de 200 funcionários. Outras empresas ficam querendo nosso trabalho, mas por a demanda ser muito grande, não temos condições, porque são em outros estados. E temos cada vez mais prosperado. No começo de 2012, em janeiro, eu fui diagnosticada com um câncer de mama maligno. Mas eu manifestei a minha fé porque eu já conhecia o ministério e nada disso fez com que nós parássemos de lutar. Eu não me abati ao problema, passei por todo o processo e graças a Deus, Deus me deu a honra, me concedeu a cura. E aonde falava, os médicos diziam que eu ia ter que ser mutilada a minha mama. Eu falei, Senhor, eu não aceito isso, não é isso que o Senhor tem para mim. Manifestei a minha fé, eu e o meu marido, com a ajuda de todo o ministério e graças a Deus não precisei ser mutilada, porque Deus me honrou, Ele me resgatou do deserto e graças a Deus, para a honra e glória dEle, hoje eu estou aqui, firme e forte na presença dEle. Tudo isso foi um propósito para que eu hoje
falasse do amor dele, fizesse o evangelismo, falasse do amor, do milagre que ele pode fazer na minha vida, na vida de qualquer pessoa. Basta você manifestar a fé. É importante tudo isso que tem acontecido na vida da senhora, a partir do momento que a senhora veio, a senhora bebeu do Espírito, mudou o espírito, mudou a visão, começou a exercer a prática dessa fé e tudo isso tem acontecido. Sim, porque quando você vem de outro ministério, você vem com vícios religiosos. E quando você começa a enxergar, beber daquele espírito que sai do altar, é uma forma diferente. Você vê que a sua conduta lá fora está totalmente errada. E você tem que fazer um sacrifício. Qual é o seu sacrifício? É você buscar força, ser conduzido pela palavra de Deus. É como a bispa fala, é você não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Você tem que olhar para o foco. Qual que é o nosso foco? É Deus. Entendeu? Para o pior problema que vem na tua vida, mas se você olhar para Deus, o problema nenhum vai ser mais forte do que você. Porque Deus ele é maior do que qualquer coisa na tua vida. Esse espírito se tornou tão forte na vida da senhora, do esposo da senhora, que a senhora chegou a dizer também que em um tratamento, que a senhora chegou debilitada, não deixou de vir à igreja, não deixou de acreditar nessa fé, de buscar a direção de Deus. Olha, foi assim, as pessoas, eu fazia a quimioterapia na segunda-feira. Na terça-feira eu estava trabalhando e ninguém acreditava. Falava, mas como? Você fez quimioterapia na segunda-feira e você está trabalhando? Porque eu falava para o Senhor, Senhor, eu tenho que passar por esse processo, mas eu não vou aceitar que em momento algum eu seja debilitada por esse medicamento. Porque eu colocava, a partir do momento que eu via aquele medicamento entrar na minha veia e que os médicos falavam, olha, você vai sentir isso, você vai sentir aquilo, e eu não aceitava. Ele só vai tratar aquilo que é necessário, mas ele não vai me debilitar em partes alguma. E assim foi. Graças a Deus, todo o tratamento eu trabalhei. No entanto que no tratamento foi um dos dízimos mais altos que eu dei na igreja. Para você ver que muitas pessoas chegavam, eu via as pessoas debilitadas e as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, Adriane, ninguém diz porque era Deus na minha vida. Porque assim, qual que é a diferença de você ter um problema, o mesmo daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus? É a força, Deus, ele restaura, ele te tira das trevas e te ergue, te coloca por cabeça. A senhora enfrentou um câncer, vencendo, vindo à igreja, após quimioterapia, enfrentando as debilitações, não se entregou. Essa pessoa que passa pela mesma situação, que assiste a senhora agora e vê a evidência de que quando uma pessoa reage, luta, persevera, o milagre acontece. Acontece, basta você manifestar a tua fé, porque não adianta você ficar só olhando para o problema, falar, ai meu Deus, eu estou debilitada. Não, é você colocar, é você trazer à existência aquilo que não existe. É o que nós temos aprendido aqui, é trazer à existência aquilo que não existe e manifestar a tua fé, entendeu? Qual que é você manifestar a fé? É você tomar uma atitude em vir e buscar e mudar o teu espírito e beber desse espírito. Hoje, fortalecida, renovada, feliz, abençoada em todas as áreas. Saúde física, mental, prosperidade, realização de sonhos. Graças a Deus. Assim, eu falo que Deus ele me restaurou de todas as formas. Assim, é como renovou assim a transformação do meu caráter. As pessoas falam assim, nossa, Adriane, parece que você ficou até mais bonita depois da doença, assim, mas por quê? É o Espírito, e o Espírito, ele te renova e te faz mais bonita. 2013, ano da pesca maravilhosa. Já é o melhor ano da vida da senhora até então? Graças a Deus, eu já posso dizer que já é o melhor ano. Feliz? Feliz, graças a Deus. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora, para o esposo da senhora hoje? Olha, o Ministério representa para nós um renascimento, porque cada dia nós estamos crescendo, é como uma criança, ele tem cada tempo os seus passos e cada dia aprendemos, crescemos, amadurecemos espiritualmente. Então esse ministério representa muito para nós, assim, realmente é a mudança de vida, já diz tudo, mudança de vida. Completa. Graças a Deus, completa.
Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida agora, para que toda dependência emocional, toda essa força maligna que tem levado ela a ser guiada por sentimentos, por emoções, pelos sentidos. Ela quer ver para crer. Mas a fé viva é crer para ver. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda essa incredulidade, essas precipitações, essas conclusões precipitadas. Eu repreendo agora tudo que tem guiado essa pessoa à base da carne. Em nome de Jesus. Sentimentalismo, emocionalismo, sentidos. Eu repreendo agora. Em nome de Jesus. E que ela seja livre. E que a partir desse momento, ela não seja mais guiada por coração, por pensamentos, sentimentos, sentidos, mas pela fé. Que ela seja guiada pela fé. Porque é desta maneira que ela será abençoada. É quando a pessoa dá passos de fé e confia independente de qualquer coisa. Ela é honrada. Então, meu Deus, que o espírito da fé viva domine a vida dela e seja derramado sobre ela. E ela caminhe nessa direção. Experimente o seu poder e viva o seu poder, porque não tem outra maneira da gente viver o seu poder, mas senão pela fé. É andando pela fé, independente do que pensamos, sentimos, estamos vendo, ouvindo, tocando, nós temos que crer. E é dessa maneira que nós vivemos o sobrenatural. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias agora, em nome de Jesus. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito honradas, abençoadas, que elas tenham com fartura, tenham para emprestar e jamais tomem emprestado. Eu abençoo a cada pessoa agora, e determino prosperidade, meu Pai, porque eu sei que quando nós damos passos de fé, praticando a fé, nós somos honrados. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Que todos sejam honrados e abençoados nesse momento, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30, largando com 52 dias para a restauração da vida de todo que crê. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho e vamos sair muito abençoados desse trabalho. Desse passo de fé e vamos viver o sobrenatural. Deus abençoe muito você. Vamos esperar você às 19h30 em todos os nossos templos. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Primeiro jejum do propósito de fé dos 52 dias. Quarta-feira, às 15 horas. Início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Jejum do propósito de fé dos 52 dias.